Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 1 de astronomia e nós vamos falar sobre a Lei Universal Gravitacional. Bom, ali no século XV ainda tinha algumas perguntas que ficavam assombrando a humanidade, né? Uma delas seria o movimento dos objetos celestes. A gente já tinha visto uma extinção em massa devido à queda de um meteoro aqui no nosso planeta. E quando aparecia algum objeto, principalmente cometas, né, o pessoal ficava ali preocupado, porque a gente não tinha como prever o movimento daquele objeto. Então a gente não sabia se ele ia acertar a Terra ou não, né? Naquele momento, a gente não tinha muito o que fazer. Outra pergunta também que as pessoas faziam era assim, por que que os objetos, né, caíam ali em sentido à superfície da Terra, né? Por que eles eram atraídos por ela? Bom, para responder essas perguntas, aí que entra o Isaac Newton. O Isaac Newton, ele já sabia, né, sobre a famosa lei da inércia, né? Então, um objeto, ele fica em repouso ou ele se movimenta em linha reta, né? Ele só vai alterar esse estado se tiver uma força atuando sobre ele. E ele já percebeu que os objetos celestes, eles não se movimentavam só em linha reta, né? Então, ele já sabia ali que ali estava sendo aplicada alguma força. Essa força ficou conhecida como a força da gravidade, né? É uma força fundamental da natureza. E está relacionada com o quê? Sempre quando existe massa, né? Então existe uma atração entre esses corpos, tá bom? Ali eu coloquei, por exemplo, né? Pode ser a Terra e a Lua. Então existe, como elas possuem massa, existe uma força ali entre elas. Saber que existe uma força ali era fácil. O difícil era conseguir calcular essa força. Porque se você conseguisse calcular essa força, você ia conseguir calcular o movimento desses objetos. E isso era muito importante. Bom, aí que entra a fórmula do Isaac Newton. O Isaac Newton, ele descobriu essa fórmula aqui, que essa força de atração gravitacional, ela é proporcional a uma constante, né, que ele descobriu. Essa constante sempre vai ser a mesma, a gente sempre vai utilizar esse valor independente do objeto, né? Por isso que ela chama constante universal. Então, sempre esse valor aí, 6,67 vezes 10 a menos 11, né? E aí você vai multiplicar essa constante pelas massas dos objetos, né? Ali no caso ali eu coloquei dos dois ali, então você pegaria a massa da Lua e a massa da Terra. Se um objeto, né, for muito pequeno em comparação ao outro, vocês vão perceber que praticamente a gente só usa um valor, né? Porque o outro valor não vai influenciar no resultado. Bom, e também você vai pegar e vai dividir pela distância ao quadrado. Esse quadrado foi muito importante, né? Porque o Isaac Newton ele percebeu que a coisa que mais influencia na gravidade não é a massa, e sim a distância entre esses objetos. Bom, vamos lá fazer um exemplo? Aqui ele fala o seguinte: dada a massa da Terra, que é de 6 vezes 10 a 24 quilos, e o raio, que é 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros, e a constante, né, que vocês acabaram de ver, o campo gravitacional terrestre é de... Né? Então, imagina assim, os objetos aqui eles são atraídos, né, para a superfície da Terra. Então, qual que seria essa atração aí? Alguns de vocês já podem até falar assim, ah, professor, eu já sei esse valor, né? Mas eu acho que o mais legal de fazer esse exercício é para vocês saberem como que a gente chegou nesse valor. Vamos lá fazer as contas, então? Bom, a fórmula que vocês acabaram de ver, que a força ela é proporcional às massas dos objetos e inversamente, né? Dividido pelo quadrado da distância, certo? Aqui eu só substituí os valores, né? A constante ali sempre vai ser aquela, então coloquei o valor. Eu coloquei ali o valor da massa da Terra. Eu não coloquei a segunda massa, né? Porque ele está falando de um objeto na superfície, então pode ser qualquer coisa, tá? E como também a massa de um objeto na superfície, ela é muito pequena em relação à massa do planeta todo, né? Então, por isso que eu nem coloquei o valor da segunda massa. Mas se ele tivesse passado para vocês, por exemplo, a gravidade entre né, a força gravitacional entre o Sol e a Terra, por exemplo, entre a Terra e a Lua, aí você colocaria a massa ali do segundo objeto, tá?
E ali a distância ao quadrado. Que distância que eu coloquei, né? Se ele só está pedindo a gravidade da Terra. Eu coloquei a distância do centro da Terra mesmo, tá? Quanto que é o raio ali? Bom, agora que eu já comecei a realizar os cálculos, tá? Eu fiz aquela parte ali de cima, né? 6,7 vezes 6, aí deu 40,2. E ali, como é uma multiplicação, eu só somei os expoentes, né? A gente mantém a base 10 e soma os expoentes. Então, eu tenho mais 24 e menos 11. Então, ali fiquei com 13 positivo. E ali embaixo, né, eu só mantive os números. Bom, agora eu fiz ali a conta ali embaixo, né? Ele está elevado ao quadrado, então 6,4 vezes 6,4 deu 40,96. Eu mantive a base, e quando é uma potência de uma potência, o que que a gente faz? É só a gente multiplicar, né? Então ali eu multipliquei o 6, que era o expoente, vezes o 2. 6 vezes 2 dá 12. Bom, se você fizer aquela conta 40,2 dividido por 40,96, vai dar esse valor aproximado, né? 0,98, tá? E aí eu tenho uma divisão ali, né? E ali na divisão é só a gente fazer menos o expoente, né? Mantém a base, que é 10, e aí faz menos. Em cima eu tinha 13, embaixo eu tinha 12, né? 13 menos 12 dá 1. Aí eu nem preciso colocar 1 aqui, né? Então eu só deixei aqui 0,98 vezes 10. E se você fizer essa conta, vai dar 9,8 newtons, tá? Então, essa é a força do campo gravitacional da Terra. É muito comum também essas perguntas eles pedirem o valor da aceleração, certo? Imaginem assim, eu jogo algum objeto e ele vai ser atraído ali para a Terra, certo? Qual que é o valor dessa aceleração, né? E aí, por que que a gente fala que a aceleração também é 9,8, né? Porque lembra da segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Se eu estou considerando ali só a força resultante da gravidade, eu não estou considerando massa nenhuma, né? Então, eu só estou comparando que a força, né, dessa gravidade é igual à aceleração, tá? Então, é desprezível ali o valor da massa, beleza? Então, se é 9,8 newtons a força, né, de atração gravitacional, então a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, se eu desprezar uma massa. Bom, essa foi a aula sobre a lei da gravitação universal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!